Hoje eu vou trazer para você uma característica minha que eu sinto que melhorei muito, que evolui muito. Provavelmente ainda tenha muito o que evoluir nesse quesito, em outros também, mas quando eu olho para trás e vejo que nisso eu avancei, eu vou levar esse conteúdo ali no YouTube, por quê? Quem sabe você precise desse conteúdo para também avançar um pouquinho mais. Eu era uma pessoa completamente impaciente, com pessoas lentas, morosas, que não tinha capacidade, agilidade para aprender. Sabe aquelas pessoas acomodadas, moles? Eu me irritava muito, muito com esse tipo de comportamento nas pessoas. E eu achava que sempre que a culpa é das pessoas, porque eu era esperta, rapidíssima, eu aprendia tudo com muita facilidade, eu estava sempre agindo, sempre fazendo, sempre realizando. Por que não todas as pessoas? Que pessoa arrogante. Isso me trazia, sim, uma arrogância, me colocava num lugar de superioridade, como se eu fosse maior, tivesse uma capacidade maior do que as outras pessoas de realizar, de fazer. Só que aí eu fui aprendendo uma coisa. Quando eu ia me irritando e percebendo que cada pessoa tem o seu time, o seu momento, o seu tempo, e que cada um tem um momento de evolução diferente, eu fui percebendo essas coisas e percebi que estava em mim essa irritação, que muitas vezes eu estava irritada com aquela pessoa que, do meu ponto de vista, sob o meu olhar, não saía do lugar, não avançava, não realizava. Mas é do meu ponto de vista. Provavelmente essa pessoa está inteiramente satisfeita sim ou não, mas o que eu tenho a ver com isso? E aí ia ficando insuportável conviver comigo, porque eu era a sabichona, que sabe tudo, aquela que quer que as pessoas façam exatamente como eu faço. Cansativa, né? Só que eu aprendi o seguinte: essa queixa com relação ao outro era, na verdade, uma queixa que eu tinha com relação aos meus pais. E foi com o coaching sistêmico, com a constelação familiar, aprendendo sobre isso, que eu percebi que essa minha queixa não era com os outros, não era com as pessoas, foi durante muitos anos com relação aos meus pais. Eu achava assim, porque o meu pai não foi ambicioso bastante para se tornar um homem rico, ele teve tantas oportunidades. Ele viveu o milagre econômico brasileiro, era bem relacionado, se dava bem com políticos. Oh, Ângela, simplesmente porque ele não se corrompeu, porque ele era um cara honesto. Mas eu não sabia disso. Eu achava, do meu ponto de vista, que era frouxo. E aí eu aprendi a olhar além do que ele fez ou do que ele não fez. Quem vai saber se ali no lugar dele eu não teria agido da mesma maneira? E a minha mãe eu sempre julguei, porque eu achava que ela poderia sim ter tido uma profissão, trabalhado fora, ela cozinhava super bem, eu já, com meu olhar empreendedor, já teria feito algo para ganhar dinheiro com a comida que ela fazia e tal. E ela tranquilamente ali cuidando dos filhos. Essa renúncia tem um valor. Essa renúncia de tempo, de qualidade com os filhos, tem muito valor. Só que eu, no meu julgamento, achava que ela deveria ser como eu gostaria que ela fosse. Quando eu aprendi a dizer sim é assim, ó, mamãe, você foi como você pôde ser e foi o suficiente para mim. Aqui eu pego os aprendizados, eu pego tudo que você me deu, tomo tudo isso e faço algo de bom com a minha vida. Você não tem que ser como eu gostaria que você fosse, como eu imaginei uma mãe perfeita. Você foi perfeita para mim, porque você me ensinou através, inclusive, daquilo que você não fez. E aí, com esse olhar, com esse novo olhar sistêmico, eu aprendi a colocar o meu pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe. Pegar, tomar o que eles me deram como suficiente para seguir a vida. E quando eu fiz esse movimento, meu coração foi tomado por uma compaixão enorme por aquilo que eles não puderam me dar, por aquilo que eles não puderam ser do meu ponto de vista. E eu nunca vou saber, eu nunca vou alcançar o que se passava ali naquele momento, quais eram as limitações, quais eram as dificuldades, eram próprias daquelas pessoas, do meu pai e da minha mãe, naquele tempo, naquela época, naquele lugar. Eu nunca
vou estar lá para saber? Então você cresce, tem outras informações, aprende outras coisas e olha para os pais achando que eles deveriam fazer aquilo que você faria. Oi? Isso é de uma arrogância. E quando eu tive esse olhar, eu me coloquei num lugar de filha pequena, diante da grandiosidade desses dois seres que me deram a vida, que é a coisa mais importante. Quando eu tomei essa vida, nossa, foi como receber um tesouro cheio de força e de tudo, né, que tem aí. Esse tesouro, eu digo sempre, é um manancial de possibilidades para eu fazer da minha vida algo de bom. E foi o suficiente. E você sente uma paz. E quando você sente essa paz e essa compaixão por tudo que foi, do jeito que foi, você começa a sentir compaixão pelo outro, a não querer que as pessoas tenham o mesmo comportamento que você porque o seu é o certo, a não querer que as pessoas tenham o mesmo tempo que você. A relação de tempo de cada um é muito, muito subjetiva, não dá para que você diga, você tem que fazer isso no meu tempo, do meu jeito. Tem pessoas que gostam de acordar, apreciar a vida, viver no tempo delas. Eu vejo isso porque hoje moro no Uruguai e as mucamas, não pode falar essa palavra, depois fazer outro vídeo sobre isso. Aqui se diz mucamas, tá? As empregadas. Elas dizem assim para mim: Dona Ângela, a senhora trabalha muito. Há que aproveitar, hay que aproveitar, eles falam tão bonitinho. Hay que desfrutar, não aproveitar. Hay que desfrutar la vida. E aí eu falo, mas eu desfruto a vida trabalhando. Não, tem que ter um tempo de lazer. E elas entram aqui, saem, porque depois eu vou explicar em outro vídeo. Mucamas são as empregadas, não as fixas. Eu tenho empregada, que é fixa, que é empregada doméstica, como no Brasil. E tem as mucamas. Mucamas são aquelas aqui que fazem a limpeza, que seriam faxineiras no Brasil, né? O prédio oferece esse serviço. Então elas entram aqui, limpam a casa e vão. E elas me veem sempre trabalhando, às vezes não podem limpar um cômodo porque eu estou ali trabalhando, e elas falam isso. E aí eu fico pensando, o tempo delas é diferente. Elas vão morrer assim como eu, mas talvez terão vivido uma vida menos luxuosa, mas com mais qualidade, com mais presença, com mais amorosidade, com mais trocas. É a vida de cada um, a gente nunca sabe. E às vezes a gente, numa atitude de arrogância, fica querendo que as pessoas façam do seu jeito, porque o seu jeito que é o certo. E, felizmente, eu digo sempre, né? Eu estou aqui aprendendo, nessa minha caminhada de aprendizado, essa arrogância. Todos os dias eu trabalho ela um pouquinho. E ela diminuiu bastante, bastante. Mas eu olho para ela, porque se ela existir um dia, ela pode voltar, né? Orar e vigiar. Eu estou atenta. Então, esse vídeo é para isso, para que você fique atenta, para aqueles sentimentos que estão aí dentro de você e que te incomodam. E é fácil de ver aquilo que mais te incomoda no outro. É um espelho para você ver o que incomoda dentro de você, precisa ser visto em você. Eu não mudei as pessoas, eu não mudei o tempo delas, eu não consegui apressá-las, eu não consegui fazer com que elas realizassem mais. Eu mudei a minha visão sobre o tempo, a minha visão sobre o quanto eu exigia das pessoas que tivessem a mesma performance que eu. É só isso. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, me deixa saber, comenta aqui, compartilhe, já curte o canal para mais vídeos como esse para a gente crescer essa rede.